Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Banda Temperando o Som para vocês. Sejam muito bem-vindas. Começando mais um programa Temperando Papo. Vai ser um programa incrível para todos vocês. Eu sou a Ariane Fonseca e começa agora esse programa familiar. Quer saber o que tem hoje? No programa de hoje vamos falar sobre sexo pós-maternidade. O filho nasceu e muitos pontos de interrogações surgiram. Como fica o casal? Qual a importância de ter um tempo a dois e como realizar isso respeitando o papel de cada um? Tati Bovolini, sexóloga, vem falar sobre o assunto. Você, tem alguém na família com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Saiba qual a verdadeira forma de tratamento com a doutora Dárcia Lourenço. E que tal conhecer uma história de sucesso e superação? Ana Lúcia passou por uma cirurgia que transformou a sua vida e vem contar seus altos e baixos cotidianos que pode ser inspiração para você. E vamos fazer um delicioso pão sem glúten, sem lactose, muito saudável e gostoso, com a nutricionista especialista em alimentos sem glúten e sem lactose, Eliana Bovolon. E bora dançar? O Minuto da Fama de hoje tem a presença especial de Joãozinho Santana, um artista brasileiro que deve ser respeitado pela sua humildade, esforço e talento. E por falar em talento, tudo isso ao som da nossa banda Temperando o Som. Chama a família toda pra cá, pode vir, que aqui é um programa para toda a família brasileira. Tá começando sim, Temperando o Papo. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. E, gente, já voltamos aqui com o Temperando Papo. Dárcia Lourenço aqui no Temperando. Bem-vinda novamente no programa Temperando Papo. Bora. Obrigada. Eu que agradeço, viu, Dárcia? Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, gente. Muito. Utilidade pública. A gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas crianças diagnosticadas, né, com isso, e como tratar, toma remédio, não toma remédio, o que fazer, né? Senta aí, você de casa, a gente vai sentar aqui também, ficar à vontade. Assiste do jeito que quiser, melhor assim, né, Dárcia? Sim, estamos mais à vontade, né? Sempre. Dárcia, obrigada novamente por estar aqui. Nossa última pauta, nossa última conversa foi super esclarecedora. Pessoal no YouTube depois falando muito sobre a entrevista, o pessoal da televisão também mandando pergunta. Doutora Dárcia está aqui em Santos, pessoal, tá na cidade de Santos, estado de São Paulo, que passamos no Brasil e no mundo todo. E vamos falar sobre esse assunto muito interessante. Vamos explicar primeiro o que é, doutora? Isso mesmo. O TDAH é o transtorno de déficit da atenção e hiperatividade. Hoje em dia, os psiquiatras defendem até colocar o I de impulsividade, né? Então, Porque também tem a também tem a impulsividade, além da hiperatividade hiperatividade. associada à impulsividade, né? A impulsividade seria fazer algo por impulsionamento, Isso, por impulsão. impulso. Agir sem pensar, literalmente é isso, Tá. né? E depois, às vezes, vem até o arrependimento. Recentemente, a gente teve até na gala dos Oscars o Will Smith, né? Ah, Ele verdade. tem TDAH e ali ele agiu por impulsividade, ele não pensou, né? Então, às vezes, falta esse filtro quem tem TDAH. Tanto é que depois ele se arrependeu e começou a postar nas redes Exatamente. sociais, pedido de desculpa que ele não faria isso. Isso mesmo. Seria até bom, né? Já entrando aqui no caso Will Smith, para de repente a organização do Oscar pensar, porque é uma doença. Exatamente, é uma doença e ela pode ter muitas consequências se não tratadas, né? Então, o TDAH, basicamente, a gente tem 3 formas da doença. A gente pode ter apenas o déficit da atenção,
a gente pode ter a hiperatividade associada à impulsividade ou a forma mista. A gente, ao longo da nossa vida, pode mudar. Geralmente, por exemplo, em crianças pré-escolares, a gente vê mais a forma hiperativa. Então, aquela Uhum. criança que não consegue ficar sentada, que ela sobe na cadeira, sobe no sofá, não consegue literalmente Muito parar. enérgica. Muito E enérgica. como que a gente não confunde, por exemplo, toda criança é muito enérgica, brinca, tem Uhum. energia e pula, não sei o quê. Como que a gente sabe, distinguir realmente se ela tem TDAH ou se ela é uma criança normal com muita energia? Tá. Então, primeiro, a gente tem que tem vários pontos que a gente pode observar, mas a gente nunca fecha um diagnóstico logo de caras. A gente precisa sempre de uma evolução. E a gente vai perceber mais depois quando a criança entrar na escola, que aí a desatenção começa a predominar. E geralmente as professoras, elas prestam atenção e falam, porque é aquela criança que não consegue literalmente sentar na cadeira para prestar atenção na sala de Tá. aula. Então, ela arruma sempre uma desculpa para ir no banheiro, né, para ir Uhum. beber água. Então, Ficar ela conversando com os exatamente, amigos. porque a hiperatividade é aquela sensação que você não consegue ficar quieto, não consegue permanecer sentado por muito tempo, né? Então, a criança realmente parece que ela tem uma pilha dentro dela, né? Não consegue parar quieta com as mãos, com os pés e mesmo permanecer sentado por um longo período de tempo. Você é especialista em crianças, né, e tem muitas, claro, muitas famílias assistindo ao Temperando o Papo. Adultos, eles conseguem maquiar essa hiperatividade? Boa pergunta. Muitas vezes eu recebo no consultório pessoas falando assim: doutora, eu sou muito ansiosa, as minhas ideias ficam, eu vou deitar na cama e as ideias vêm uma atrás da outra. Isso muitas vezes são sintomas de hiperatividade, que muitas vezes é confundido com ansiedade. Então, hoje eu recebo muitos adultos sendo tratados para ansiedade, mas quando eu vejo, tem no fundo um quadro de TDAH. Aquela sensação de querer fazer várias coisas ao mesmo Uhum. tempo. Então, a gente começa uma atividade, já está pensando na outra. Às vezes, pessoas que perdem objetos, chaves, com facilidade, porque não lembram onde deixaram, né? A hiperatividade, ela geralmente, até na vida profissional, ela tem um impacto muito grande, porque são pessoas que, às vezes, principalmente se têm a forma desatenta, não conseguem administrar facilmente os horários, o tempo, então perdem o horário muitas vezes, esquecem das atividades, não conseguem fazer um planejamento. Então, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico, porque isso vai mudar, com certeza, a vida da pessoa adulta, porque às vezes começa uma faculdade e termina, começa uma atividade e não consegue levar até o final, Uhum. principalmente se essa atividade exigir um esforço mental maior. Então, uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que eu tenho suspeita que têm TDAH é se conseguem ler um livro. Ah, legal. Se Exatamente. a pessoa conseguir ler livros, significa, assim, pode ser que ela não tenha. Então, isso é uma coisa muito importante. O TDAH, geralmente, assim como o autista, eles têm um hiperfoco, né? Então, Uhum. tanto é que a gente tem muitas celebridades que têm TDAH. Bill Gates, Einstein, elas têm um foco, então elas conseguem ser muito boas naquilo que elas têm esse Se foco. precisar focar em uma coisa, elas Exatamente. conseguem. Então, quando eu faço essa pergunta, a maioria das respostas é: depende, doutora. Se eu gostar muito do assunto, eu até consigo, mas se for um assunto que não prenda a minha atenção, é muito difícil, porque eu chego na terceira, quarta página, já não lembro o que eu li na página anterior, porque Ah, eu não. tem a ver com isso também. A Exatamente. pessoa nem consegue lembrar, então ela não prestou atenção, não assimilou, não pensou. Exatamente, não tem concentração, né. Então, é bastante importante a gente ficar atento a esses pequenos detalhes. Outra coisa muito importante é justamente a diferença entre a ansiedade e o TDAH, porque a gente que tem hiperatividade não consegue ficar
parado, com as mãos, Igual a com gente os tá. pés, Então né? é um bom sinal, não temos. Exatamente. Já estamos aqui, passamos, Eu vou gente. contar um segredo. Eu tenho, mas eu sou medicada. Ah, você tem, mas é medicado. Que legal. Tá. Exatamente. Então, se você vê aquela pessoa que não consegue parar com a perna, fica balançando a perna o tempo todo, fica com a mão, né? Então, isso é um sinal de hiperatividade também. Tá, hiperatividade. E o impulso, né? Porque tem muitas pessoas impulsivas e que acabam Exatamente. realmente perdendo Uhum. oportunidades por conta disso. Como que trata isso? A impulsividade, ela pode ser um dos sintomas do TDAH, Uhum. mas também existem outros diagnósticos dentro da psiquiatria, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, né? Então, depende de qual for o diagnóstico, né? Então, aí o tratamento vai ser um ou outro, né? Sim. Em relação ao TDAH, a gente tem a terapia, que é sempre muito importante dentro da psiquiatria, a gente aprender a saber lidar com o tempo, né? com as responsabilidades. E a gente tem também os psicoestimulantes, que são o tratamento de escolha num TDAH. E por incrível que pareça, você pode me perguntar, doutora, mas estimulante para tratar a hiperatividade, eu não vou ficar mais elétrico? Não. Antes, pelo contrário, os estimulantes vão deixar a pessoa que tem hiperatividade mais calma, mais Os centrada. estimulantes? Exatamente. Então, com Uau. o estimulante, eu consigo fazer uma atividade de cada vez. É como se o meu pensamento ficasse mais calmo, né? Então, eu consigo Concentrado naquele concentrar momento, melhor. o agora. Para fazer aquela Exatamente. atividade e terminar, como se fosse uma gestão de tempo. A pessoa vai aprendendo a Exatamente. fazer isso. Exatamente. E por isso que é tão importante fazer o diagnóstico desde criança, porque o que eu falo para todos os meus pacientes, o aprendizado é uma escadinha. Então, se eu não aprendi a matéria do primeiro, segundo ano, né, como é que eu vou saber a matéria mais para frente? Difícil. E muitas vezes são crianças que tiram, às vezes, nota 7, quando poderiam estar tirando uma nota 9, 10, né? Sim. Então, muitas vezes, os pais dos meus pacientes falam assim, doutora, mas ele passa na escola, mas poderia estar bem melhor, né? Claro. Então, porque a partir do momento que você consegue concentrar, focar, você consegue aprender. E isso é muito legal que você falou agora, doutora Darcy. Por exemplo, um nota 7, legal, passou de ano. Mas o porquê não ser melhor sempre, né? O porquê não dar o seu 100%? Se você pode ser melhor, então faça o seu melhor. Ele é um nota 7, beleza, mas ele poderia ser um nota 5 e está evoluindo para ser um nota 7. Sim. E aí por diante, né? Porque vai estimulando até a criança para o futuro. Exatamente, porque a criança que tem o déficit de atenção, ela tem muita dificuldade de se concentrar e prestar atenção. Então, pequenos detalhes, ela não consegue prestar atenção. E isso faz com que ela perca o interesse pelaquela matéria que exige uma concentração maior. E ela vai perdendo interesse pela escola, né? E também, conforme a gente vai entrando na adolescência, a impulsividade muitas vezes pode levar ao uso de drogas, dependência química. Por isso é muito Isso é importante muito fazer o sério. diagnóstico. É muito sério, sim. Cada vez mais a gente vê até os planners, né? O quão importantes são. Isso é uma dica muito importante para quem tem TDAH, porque tem muita dificuldade de organização. Então, se você perguntar para a pessoa que tem TDAH, ela não consegue se organizar, tá? Então, eu sempre recomendo colocar planners na parede, fazer os planners, ver o que você tem que fazer em cada dia, cada horário, porque isso ajuda muito na organização do paciente. Sim, isso para todo mundo, Pra né? todo Você mundo, ter né? ali o que você tem que fazer no dia, na semana, no mês, isso é importante, mesmo, né? muito importante. Até para a gente ver o passo a passo, a evolução. A gente sempre fala isso aqui no Temperando o Papo. Gente, presta atenção. O que acontece se não tratar, doutora Darcy? Se não tratar, muitas pessoas, crianças, adolescentes que teriam um potencial maior, né, poderiam fazer uma faculdade. Às vezes elas terminam porque aquilo que eu falei, perde horário, o desinteresse pelas matérias.
quanto maior for o grau de exigência, mais difícil de se concentrar. Então, muitas vezes abandonam uma escola, uma faculdade, perdem emprego. Hoje eu tendo bastante pacientes com depressão e ansiedade. Por quê? Porque a partir do momento que você não consegue aprender, muitos deles sofrem bullying, são taxados como burros. E quando eles não é um déficit intelectual, é Uhum. uma dificuldade de se concentrar. E a partir do momento que a gente administra a medicação, o resultado é completamente diferente. A criança que tinha nota 5, 6, às vezes passa a tirar nota 8, 9, porque começa a conseguir concentrar e aprender. Até a nível de emprego, de não perder horário, de fazer uma gestão melhor do seu tempo, do que ele precisa fazer, porque a pessoa que não fica atenta, muitas vezes comete erros no trabalho, porque não consegue ler direito a frase ou aquele planejamento. Então, a partir do momento que ela foca mais, o trabalho vai ser muito mais produzido. Além de que a gente pode ter como depressão, ansiedade, como consequência dessa frustração, né, Uhum. dessa falta de competência, né? Então, é importante, muito importante. Quanto mais precoce fizermos o diagnóstico e a gente fizer o tratamento, muito melhor vai ser para aquela criança. Tá bom, fantástico, gente. Então, para vocês que estão assistindo ao Temperando Papo, se atente aos detalhes. Eu já ouvi, doutora Darcia, muitas pessoas, muitos casos mesmo, de dar o remédio para o filho e os pais ficarem com medo. Aí não sei se é por conta da medicação, etc e tal, mas sentem o filho mais triste, o filho mais quietinho, né? Isso acontece mesmo? Explica pra gente o que acontece cientificamente Não. aí. Se o diagnóstico for bem feito e a criança realmente tiver TDAH, existem os psicoestimulantes. A gente tem basicamente 4 tipos de psicoestimulantes. Claro que a gente vai adequar o uso a cada criança, né? Porque, por exemplo, o efeito colateral deles é diminuir o apetite. Tanto é Uhum. que hoje alguns são usados para compulsão alimentar, Ah, olha né? só. Então, por exemplo, aquela criança que já é mais magrinha, que tem dificuldade de comer, eu vou, por exemplo, optar por uma Ritalina, em que a meia-vida é mais curta, mais ou menos 4 horas. Então, por exemplo, se eu administrar a medicação de manhã antes de ir para a escola, na hora do almoço a criança vai ter fome e vai comer normal, né? Mas os efeitos colaterais da medicação, eles são muito controláveis se você souber o que está fazendo. Claro que não é qualquer pessoa que pode, né, prescrever um psicoestimulante, porque a gente tem que usar a medicação de acordo com o peso do paciente, tá? Uhum. Para que não dê taquicardia e efeitos colaterais. Mas ela sendo bem administrada, a medicação ela vai trazer muitos benefícios para a criança. E ela, de um modo geral, ela melhora a autoestima da criança, Que legal. porque a pessoa que tem TDAH também, de um modo geral, tem uma baixa autoestima, porque sofreu Uhum. bullying, né? Então, porque se sente É o incapaz. diferente da escola ali, né? Exatamente. Sim. Então, quando você medica, a criança começa a ficar com uma melhor autoestima, mais feliz e com os resultados melhores na escola. Isso é muito importante. Tá, e assim, pra gente, né, pra gente continuar aqui nesse assunto, essa criança que está passando por esse tratamento e a dificuldade que os pais têm também em saber se o tratamento está sendo bom ou nocivo para essa Uhum. criança, o que que ele tem que avaliar? Porque teve casos, inclusive, que veio à TV, à tona, que as crianças não tinham TDAH, mas estavam tomando remédio para isso. Tem um exame Uhum. específico para os pais saberem: "Ah, meu filho tem, estou tranquilo, tenho que É tratar"? muito importante isso. Quando o médico faz a suspeita diagnóstica, a gente pode pedir um teste neuropsicológico, tá? Então, esse teste vai avaliar a atenção da criança, vai falar para mim se a criança é mais desatenta ou se ela é mais hiperativa, se ela tem uma forma mista. Ela vai identificar, avaliar o QI, o coeficiente de inteligência da criança. Então, o teste neuropsicológico, ele avalia basicamente a atenção, memória, capacidade executiva, linguagem da criança. É um teste que é feito em 5 ou 6 sessões através de uma neuropsicóloga e depois a neuropsicóloga encaminha o resultado para o psiquiatra. E ali já vai falar
pelos testes aplicados, se a criança tem mais desatenção, se ela tem mais hiperatividade, se ela tem uma forma mista, e a gente fecha um diagnóstico. Fantástico, viu só, gente? Que esclarecedor. Para você que tiver mais dúvidas, pode mandar as suas perguntas aqui, tá? Ou no @Ariane Fonseca Oficial no Instagram, no YouTube também, tá? Pode mandar suas dúvidas ou falar direto já com a doutora Dárcia. Manda suas dúvidas também, porque aqui o papo é reto aqui, viu? Você tem total liberdade para fazer isso. Redes sociais, doutora Dárcia. Psique Alegro é o meu Instagram e o Facebook também. Os contatos da clínica, para você que é aqui da Baixada Santista, estão aqui para vocês, tá, gente? É uma clínica multidisciplinar, né, doutora? Isso mesmo. A clínica foi montada com o intuito de ter todas as ferramentas para tratar o paciente psiquiátrico. Então, a gente tem os testes neuropsicológicos lá que aplicamos, temos psicoterapia, hipnoterapia, psicanálise e a estimulação magnética transcraniana, que também ajuda muito no fantástico. TDAH. Exatamente. Fantástico. A gente pode vir até um dia para falar sobre esse assunto. Isso mesmo, isso Viu? mesmo. Dicas para quem está em casa. 3 dicas. 3 dicas. É. Bom, calendário, muito importante, né? Os planners, relógio, fazer um planejamento da semana, eu acho que isso aí vai ajudar bastante no paciente e a própria família. Então, às vezes, é bom ter um quadro daqueles gigantes dentro de casa, né? Para a gente anotar qual o horário da terapia, qual o horário da escola, para anotar, isso é muito importante. Trabalho de casa, tem um paciente que às vezes perde nota porque esqueceu de entregar o trabalho, né? Então, assim, vamos planejar a semana, né? Eu acho isso muito importante. Perfeito, doutora Dárcia Lourenço aqui no Temperando o Papo. E com vocês, banda Temperando o Som.